Graça e paz, igreja. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, sou grato por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor. Guia-nos, Senhor, nos mostra aquilo que o Senhor quer nos falar. Abre mentes e corações, Senhor, para o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou começar com uma frase contundente do nosso querido Charles Spurgeon. O cristianismo que não custa nada, não vale nada. Talvez isso seja uma forte revelação, uma forte afirmação de Spurgeon, mas diz muito a respeito do que nós estamos vivendo hoje na cultura das igrejas coach, na cultura do cristianismo fast food, que nós estamos, na realidade que nós vivemos hoje. Né? Nossas igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas e vazias de discípulos. E se isso fosse uma pregação completa, talvez tivesse o título: você é membro de igreja ou discípulo de Cristo? Esse é o grande questionamento que nós temos a fazer hoje. Nós vivemos uma realidade hoje que você basta levantar o braço, cantar um louvor, se emocionar e achar que isso é suficiente para você ser chamado de discípulo de Cristo. Nós vivemos uma realidade e que não é necessário se aprofundar e seguir se aprofundando em conhecimento, mas principalmente vivendo essa realidade de Cristo em nossas vidas para que isso se multiplique. Eu vou pedir para o meu irmão, e eu vou trazer aqui um exemplo do que é ser membro e do que é ser discípulo. E tem uma pessoa aqui, muito conhecida na Bíblia, que ela não precisou conhecer a Bíblia de capa a capa, ela não precisou ser eloquente, ela não precisou ser teóloga, ela só precisou entender uma coisa: a presença de Cristo tem que transformar. Abra aí, por favor, meu irmão, na RC, por gentileza, Lucas 19:8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, Zaqueu, falando do contexto da época, Jericó era uma cidade pobre, Zaqueu era um cobrador de impostos que defraudava as pessoas, que cobrava mais caro. As pessoas viviam sob uma opressão da falta de dinheiro e do excesso de impostos. Muito parecido com os dias atuais. Só que Zaqueu compreendeu algo. A partir do momento que ele entendeu quem era Cristo e o que significava ter Cristo em sua vida, ele acabou de transformar a sua realidade. Quando ele diz: devolverei a todos tudo aquilo que tirei. Ele abriu mão do seu Isaac, daquilo que mais lhe trazia prazer, que era o dinheiro, em detrimento a conhecer e viver uma realidade que a gente não consegue viver ainda a fundo. E ele, se transformando, ele conseguiu transformar a realidade de uma cidade inteira. Porque a partir do momento que ele dividiu metade de suas riquezas e deu em 4 vezes mais às pessoas que ele cobrava, uma cidade que era pobre e vivia na miséria mudou sua realidade, porque agora as pessoas tinham acesso a dinheiro. Ou seja, uma pessoa verdadeiramente transformada transformou a vida de várias. E é para isso que nós somos chamados. Quando nós dizemos: somos evangelistas ou somos missionários da palavra, aonde nós estamos impactando a vida das pessoas ao nosso redor e não somente a nós? Aonde nós queremos chegar e alcançar pessoas que verdadeiramente precisam ouvir sobre Cristo, além da nossa vida querer ser próspera, querer ser abundante, a gente viver a palavra para nós e não conseguir transformar a vida ao nosso redor. Porque essa transformação verdadeiramente só vai acontecer quando nós entendermos o que é comunidade. Por favor, vamos para Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, verdadeiramente a gente precisa compreender o que é viver em comunidade. E, assim, por muitos anos da minha vida, por muitas igrejas às quais eu tive a oportunidade e a honra de ministrar, eu sempre batia com um grande problema. As pessoas que tinham igrejas lotadas, tinha um grande número de pessoas que choravam, que se emocionavam, mas eu custei a ver comunidade, eu custei a ver comunhão, porque cada um vivia na sua cadeira, a sua emoção, o seu momento com Cristo, mas ninguém conseguia olhar para o lado. E quando eu vim para essa igreja, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a palavra comunidade. É raro você encontrar hoje uma igreja que usa essa palavra, comunidade. Você vê muitos nomes de igreja, muitas denominações, mas a palavra comunidade são poucas que usam, porque é uma palavra muito forte. E assim, ontem eu pude viver um momento de comunidade, ontem nós nos confraternizamos, foi maravilhoso. Ali havia uma comunidade, pessoas juntas no mesmo propósito, se divertir, conversar, se alegrar, se animar. Esse é o propósito de comunidade. O problema é que a gente precisa viver isso não só nos momentos de encontro, mas na nossa vida diária. O que nós não entendemos é que viver em comunidade é ser como Zaqueu foi, abrir mão do nosso Isaac, abrir mão daquilo que nos é mais caro em detrimento dos outros. E isso não é fácil. A igreja de Atos, aqui a gente vê bem claramente quando ele traz aqui, e juntos eles se alegravam, oravam, perseveravam em oração, partiam o pão, vendiam, dividiam. E aqui a gente não está colocando esse vender e dividir como uma coisa que nós hoje, na nossa realidade, na nossa cultura, devemos fazer. Aqui nos ensina uma coisa maior, porque aquilo que superabunda em nossa vida é para nós abençoarmos outros. Aquilo que nós temos a mais em nossas vidas, aquilo que nós conseguimos ser abençoados por Deus em quantidade, é para que nós possamos olhar para o lado e abençoar a outros. Porque de nada serve um cristão que não sabe servir. De nada serve um cristão, e servir aqui não é só ficar na porta, não é só servir a ceia, é servir o meu irmão. O maior serviço que existe é estar ao lado do meu irmão quando vê ele caído e levantar ele. Esse é o melhor exercício para o coração. Não é esteira, não. É você se abaixar e levantar o seu irmão. Talvez aí a gente possa compreender as necessidades ao nosso redor e verdadeiramente entendermos o que é viver em comunidade. As pessoas naquela época não eram espectadores, eram participantes da doutrina de Cristo. E hoje a gente vê muitos espectadores, mas para participar da doutrina de Cristo, uma das coisas que ele nos ensinou foi amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como eu recebo o meu irmão na igreja, como eu recebo o meu irmão numa necessidade, como eu encontro o meu irmão na rua, vai falar muito sobre o quanto eu me amo. Porque se eu não consigo viver um dos princípios básicos que Cristo nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu preciso estar bem me amando para que eu possa amar o meu irmão. Só que para eu estar bem me amando para eu amar o meu irmão, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é um ensino básico. É viver os seus princípios. É viver verdadeiramente o que é a comunidade. Vamos aqui para Lucas, por favor, 9:23. Tudo é RC, por gentileza. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E aí eu faço uma pergunta. Cristo, quando falou assim, vão e façam, que ele chamou os membros à missão, ele falou, vão e façam membros.
Não, ele falou, vão e façam discípulos. E fazer discípulo é discipulado, andar ao lado, é compreender, é conhecer o teu irmão em suas necessidades, é conhecer o teu irmão sem julgar, é entender as necessidades. E por que eu estou falando isso aqui nessas pílulas, pelo pouco tempo que nós temos? Para levar a nossa igreja a uma consciência diferente das tantas que existem no mundo. É viver verdadeiramente em comunidade. Isso para todo mundo aqui deve ser tão básico. O que é todo mundo aqui, se eu perguntar, sabe o que é viver em comunidade. Mas a pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós vivemos em comunidade? O que eu sei com os meus dons que eu posso ajudar cada um dos meus irmãos aqui em suas necessidades? O que meu irmão Alan sabe dos dons que ele tem, que Deus deu para ele, que ele pode abençoar outras vidas nessa comunidade? É isso que eu estou clamando à nossa comunidade, para que a gente viva verdadeiramente em comunhão e união. Talvez assim, essa igreja se torne uma das mais fortes, porque poucas igrejas têm a visão de viver em comunhão. Muitas têm a visão de crescimento, de expansão, de pessoas, de números. Mas a Cristo não importa números, a Cristo importa discípulos. E se cada um daqui compreender o que é ser discípulo, e souber discipular, e souber andar ao lado dos outros, nós vamos viver genuinamente uma comunidade. Então, essa breve palavra que eu trouxe hoje, meus irmãos, foi para a gente compreender essa vivência e em comunidade. E se Cristo não é o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é o Senhor de nada. E Cristo ser o Senhor de tudo em nossas vidas é ser o Senhor em todas as atitudes. Não é só no que a gente pode conquistar para si, mas é o que a gente pode fazer pelos outros. Essa é a visão que nós temos que ter. Aí sim, a Genuína será uma comunidade verdadeiramente forte. Não que não aconteça. Eu não estou colocando aqui acusando ou apontando o dedo para qualquer pessoa dessa igreja. Mas eu estou colocando aqui uma realidade que a gente tem que viver sempre. Não é o que já viveu ou o que pode estar vivendo agora, mas é continuar vivendo essa comunhão. Continuar vivendo a expressão do amor de Cristo na vida de outras pessoas. E aí eu vou deixar aqui já acabou meu tempo, pastora? Já acabou, doutor Alan? Doutor. Eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente pensar durante a semana, porque a gente tem a tendência de encher o tanque no domingo e esvaziando durante a semana. A gente sai da igreja muito animado para fazer tudo que a gente ouviu, mas quando chega na segunda-feira, o primeiro telefonema que chega, o primeiro problema que acontece, a gente deixa para lá tudo que a gente ouviu e aprendeu. E é esse grito que a gente tem que dar. A gente tem que entender que não é o mundo que vai falar mais alto. É o meu amor, é a minha vivência em Cristo que vai falar mais alto. E a maior diferença entre um membro e um discípulo, meus irmãos, é que o membro se alimenta e o discípulo alimenta os outros. Que essa palavra possa ser compreendida, mas principalmente vivida por nós. Porque ouvir é muito fácil, viver é muito complexo. E quando a gente entender que viver isso vai transformar a nossa vida, a gente vai entender a transformação que a gente vai causar ao nosso redor. Zaqueu foi transformado somente pela presença de Cristo na casa dele. E a cidade inteira se transformou porque ele entendeu o que a gente precisa entender. Sem Cristo, eu não sou nada. E Cristo é maior do que o meu Isaac. Então, meus irmãos, os Isaques que nós temos, que são muitos, eu pelo menos tenho bastante, eu preciso ir a cada dia, é um degrau de cada vez, me livrando de cada um deles, para que eu possa viver a plenitude da palavra comunidade. Amém? Deus nos abençoe.